Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário para um dia de treta daquelas que a gente gosta. Se deixasse a gente sozinha com essa treta no telefone, a gente ia levar umas 3 horas falando. Menina, que bênção! Eu sou a Amora Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes, a gente gosta muito de livro, muito de treta, e esse tipo de treta, assim, Downton Abbey, a gente adora. Te convido para esse papinho que foi sugerido pela Monique, que mandou para a gente pelo Instagram, e a gente nunca tinha assistido essa entrevista, a gente achou bem interessante. Eu vou te falar para vir aqui embaixo, ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas que já são públicas, e você vai encontrar os links de como falar com a gente, para visitar as nossas lojinhas no Shopee e no Collab. E eu vou te pedir um like, faz um tempo que eu não peço like. Desde a Eu vou última te vez. pedir um like. Se você nunca veio aqui, muito bem-vindo, fique aqui com a gente. Se você já está, vamos a mais um papo bom. Se você já segue a gente faz um tempo, assim, muito bem-vindo. A gente agradece muito o seu tempo dedicado para nos ouvir, dando a nossa opinião e conversando sobre coisas. E é um assunto muito legal, né, Vânia? É totalmente boleto free. Hoje é Totalmente. aquele delicinha para a gente não precisar pensar, não se estressar. O negócio. E tem assim, um gostinho de fofoca. Não tem? Isso que é bom, tô te falando, se fôssemos nós duas sozinhas com isso aí, ou no almoço, assim, a gente ia levar horas falando disso. É uma entrevista que o canal Achismos, do Maurício Meirelles, ele é um comediante, e ele estava fazendo uma entrevista, entrevistando uma brasileira que trabalhou em Buckingham. Só aí já é bem interessante. O nome dela é Daniele o que mesmo? Cabral. Daniele Cabral, que imigrou para o Reino Unido com a cara e com a coragem. Para fazer cursinho de inglês. Foi, né? Foi ida. Chegando lá, ela trabalhou em vários. A gente fala subemprego, mas não é subemprego, porque todo emprego é emprego de verdade, né? Sim, sim. Ela, por acaso, vou te falar assim, rapidamente o histórico dela, mas se você quiser assistir a entrevista inteira, o link está aqui embaixo. Ela estava trabalhando na parte de rotisseria de um supermercado que é perto de uma das saídas laterais ou dos fundos de Buckingham, e uma funcionária lá do castelo fazia compras nesse lugar, e parece que o lugar só tinha cavalo lá trabalhando e ela era a única pessoa gentil. E aí ela chamou a atenção dessa moça, e a moça perguntou: você é boa demais para trabalhar aqui, você não quer trabalhar comigo? Onde você trabalha? No palácio. Opa! E era um emprego assim, então ela era atendente de balcão, assim, eu imagino que ela devia pesar queijo fatiado e presunto. Ela foi trabalhar em faxina dos escritórios. Era uma empresa terceirizada. Sim, isso é importante E o falar. namorado dessa moça que falou com a Daniele... Ela é portuguesa, não é isso, a moça? Exatamente, que era o chefe. E, na verdade, ele era brasileiro também, né? Isso. Ele era brasileiro. Então, olha, são vários detalhezinhos. E aí ela foi trabalhar, o primeiro emprego dela foi como faxineira da equipe de limpeza dos escritórios de Kensington, do Palácio de Kensington, né? Mas aí ela desistiu porque, por causa do horário, era muito cedo, ela ficou com medo, perigoso, não sei o que, ela desistiu. E tinha que atravessar o parque, tipo, 4 da manhã, porque você já tinha que estar lá, tipo, 5, 6 horas para começar a limpeza antes deles acordarem. Toda limpeza de escritório é assim, tem que ser antes de começar o expediente. Ou então muito tarde da noite, depois que acaba o expediente, né? E aí ela trabalhou 3 dias só. Na verdade, nessa função, 3 dias.
Teve um escritório que eu trabalhei que a faxineira fazia isso, e ela chegava de madrugada, e ela tinha que fazer tudo cedo, porque o escritório começava às 8, então ela fazia tudo. A gente chamava de faxilouca, porque o dia que ela passava, estava a caneta de um na mesa do outro, os projetos tudo embaralhado, porque ela. Diabo da Tasmânia para dar conta, né? Enfim, ela desistiu, pediu demissão, voltou pro mercado. supermercado, até que chamaram ela do palácio. Os contratantes também era terceirizado? Acho que não, né? Não, esse palácio, não. Para trabalhar, abriu uma vaga para trabalhar na cozinha do palácio. Para lavar louça. Mas veja bem, é assim, é aquela brincadeira que a gente faz. O amigo do vice-carimbador. Ela trabalhava na limpeza de pratos de louças, né? Na limpeza de utensílios da cozinha de funcionários. Ela era lotada na alimentação dos funcionários, ela não era lotada na alimentação dos royals. É igualzinho, puxar uma brasa só rapidinho. A minha série, Cupidos em Devon, que vai voltar esse ano, se Deus quiser, porque ela está fora do ar, mas ela vai voltar. Que tem, os funcionários são personagens coadjuvantes muito ativos, eles têm enredos paralelos. É exatamente isso, é o sujeito que ouviu contar ouviu galo, mas não sabe aonde. É o caso dela. Ela estava tão longe da rainha a ponto de só ouvir as fofocas. É o tipo de coisa que a gente gosta, porque a gente vive da fofoca, né? Mas, amém. Por outro lado, houve encontros. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Interessantíssimos. Então, isso tudo é a introdução para ver como ela começou a trabalhar em Buckingham. E eu achei, Vânia, assim, a entrevista um pouco cansativa, porque ele é comediante e ele interrompia ela toda hora para fazer piada. É o jeito dele. No meu gosto, ele não é um comediante engraçado. Então, ele é stand-up. Ele é aquele acostumado a estar sozinho no palco e toma conta do negócio, faz piada com tudo, desde as piadas que ele já treinou para fazer ali no show, quanto lidar ali com o público de última hora. Esse programa dele, Achismos, eu conheci o programa, não conhecia essa entrevista. Muito obrigada, Bonique, por ter nos indicado. Eu já vi outros achismos dele, e é bem interessante. Vamos aqui dar um biscoitinho para o Maurício, não que ele precise, obviamente. Pode continuar falando, mas eu tenho que salvar o gato de se matar ali, então continua falando aí. Porque ele traz entrevistados assim, totalmente diferentes, gente que trabalha como comissário de bordo, como piloto, como faxineiro de algum lugar, como limpador de esgoto, sabe? Gente assim. E parece que essa entrevistada, que é a Daniele, ele demorou. Ele estava comendo? Meu Deus. Olha o pedaço que ele já tirou, ó. Pois é. Aí a gente chama de humilhante. Tá o pessoal vem aqui no comentário, não fala isso do bichinho. É humilhante. É humilhante. E aí ele falou que ele levou vários meses em negociação. Não que a Daniele seja uma pessoa famosa, mas é uma pessoa que tem uma vida lá. Agora ela não trabalha mais no palácio, ela tem filhos e não sei o quê. Então, e outra coisa que ela deixou bem claro, ela assinou um contrato de confidencialidade. E apesar dela não trabalhar mais lá, o contrato continua valendo, né? Aí ele até perguntou, mas se você falar o que acontece? É processo. Imagina o palácio processar, meu amor, cortem as cabeças, ninguém está querendo. É aquela máquina enorme em cima de você. Exato. Então, por exemplo, ela pôde contar vários detalhes de dia a dia, principalmente do trabalho dela, mas ela não pode falar da rotina da rainha, porque na época a rainha estava viva, tá? Sim. Ela não pode, tá? Eu anotei algumas coisas que eu achei mais interessantes. A gente viu separada, então cada uma fez uma anotação, né?
Sim. Eu anotei, Vânia, que são 70 funcionários viajando com Betinha, eram? Maravilhoso isso. Não é? Imagina 70 babás. 70 funcionários que vão com Betinha quando ela vai para Balmoral ou Sandringham. Exato. E detalhe, Inclusive, só viajam de British Airways, não podem usar outra companhia. porque, né? E assim, isso, e eu achei, por que que eu acho? Eu acho mesmo, sabe, muito interessante que Balmoral, por exemplo, não tem uma equipe residente. Deve ter o quê? Um ou dois. Então, Tipo caseiros, né? Quando o monarca vai, ele tem que levar a equipe inteira. Ele leva até, no caso dela, o lavador de pratos, porque lá não tem esse staff contratado à espera, porque eles passam lá o quê? Um mês, juntando tudo um mês por ano. Talvez 1, 2 meses, no máximo. Então, eu imagino que alguém deve ter feito muita conta e chegou à conclusão que levar 70 pessoas é mais barato do que ter 70 pessoas. Do que ficar mantendo lá. Todo lá, Então, vê uma grandiosidade. E ela falou que era assim quando Betinha ia sozinha com o Felipe ou quando ia com a família. Se Betinha ia aquele caminhão de gente atrás. Eu achei muito curioso. Porém, quando Betinha ia só com o marido, eles faziam as refeições numa sala menor e a cozinha usada também é uma cozinha menor. Porque existe a cozinha master, que faz todos aquela prataiada, quando a família toda está lá. Mas quando estava só o casal, era uma cozinha menor. Isso. E aí, veja bem, a cozinha fazia, a mesma cozinha fazia comida dos royals e fazia comida dos funcionários. Não era a mesma comida, mas era feita no mesmo lugar. Eu acho isso curioso, assim, não porque você acha que eles são especiais, não é isso. É assim, porque imagina, você mesmo, você não aguenta comer queijo, não é todo queijo que você aguenta. E às vezes você está fazendo aquele monte de comida, você se distrai. E vai um pedaço de alguma coisa que a rainha não pode comer, o Charlinho agora que é todo enjoado para comer, né? E é tudo feito ali naquele mesmo. É bacana isso. Eu já tive uma amiga que não podia, assim, comer peixe feito numa frigideira onde se fazia camarão. Que Sim, com eu isso ela já morria. Né? Aí eu fico imaginando isso, assim, que são muitos funcionários. Se para viajar iam 70. E com certeza o empregado mor, talvez o mordomo, a governanta, seja lá qual o nome lá, é tudo muito bem coordenado, né? Quem vai fazer o quê, o horário de trabalho, porque, por exemplo, a Daniele fala que quando ela estava em Buckingham, ela tomava o café da manhã, porque ela tinha que chegar lá muito cedo, ela pegava a partir das 7 da manhã, a rainha levanta, foi pouca coisa que ela disse assim, né, de rotina da rainha, que a rainha levanta às 7, por volta das 7, e toma café, tomava, religiosamente às 8. E nesse horário, entre 7 e 8, quando ela estava lá em Balmoral, tinha o cara da gaita de fole, que a gente viu no The Crown. Tá no The Crown, Todo sábado, domingo, feriado, todo santo dia, todo mundo escutava aquele cara tocando a gaita de fole. E ela não atrasava. Outra coisa também que ela disse é o quanto a rainha trabalha. 364 dias no ano. O único dia que ela não trabalha é no dia de Natal. Porque aquele discurso é gravado dias antes. Aquele discurso de boas-festas, que agora o Charles também faz, ele é gravado dias antes. Então, só no Natal que ela não trabalha. Aí eu fiquei imaginando, caraca, então essa mulher trabalha até no 1º de janeiro, que é um feriado universal? Sim, fazendo o quê? Porque o trabalho deles não precisa ser público, né?
Bateu uma porta. Nem todo o trabalho deles é público. Eles podem trabalhar... Tem aquela coisa do escritório com a pasta vermelha, eu sei disso, mas até no 1º de janeiro eu pensei isso, eu falei, pô, mas tudo bem, né? Se ela disse, vamos acreditar, né? Então, a Daniela, ela disse que o salário era pequeno, na época era 1.000 libras por mês, mas ela tinha moradia, e não era assim, alojamento não, ela tinha um apartamento dentro da propriedade, um apartamento 2, 3 quartos, e, né, casa, comida, roupa lavada. Exatamente, é o que eu estava falando. Então, ela chegava lá, quando era Buckingham, como ela morava no castelo, naquela coisa... Porque, gente, aquele castelo é imenso, né? Ele é um quadrado, né? Então, tem várias alas, aquela coisa toda. Então, ela pegava... Em cima da estrebaria, né? Isso, ela pegava às 7, então ela tinha direito a almoço e café da manhã, né? Não sei por que não jantava, provavelmente porque à noite ela voltava para o apartamento dela e comia na parte da casa dela. A própria comida. Em Balmoral era almoço, café e janta. Porque em Balmoral ela estava numa viagem de trabalho. Uma viagem, exato. E em Buckingham ela morava, o apartamento era dela, então ela tinha marido e filhos. Era uma casa normal. Ela foi tendo filho, né? Porque no início ela não tinha, né? Ela foi tendo filhos. E essa coisa da viagem também é interessante, que ela fala que não é uma opção você não viajar. Se você faz parte dessa equipe de serviçais do palácio, você tem que ter disponibilidade para viajar, senão você tem que pedir demissão. Isso. E aí, uma coisa interessantíssima que ela conta é que no Natal, todos os funcionários ganhavam presente das mãos da rainha. A rainha e o Philip ficavam em pé por horas, sei lá, 4, 5 horas, dando presente. Eu me lembrei, né, daquelas cerimônias de debutante, que foi o Philip que acabou, porque ele não aguentava ficar em pé 4 horas olhando para a cara da garotinha, né? Exato. Então, porque são 400 funcionários, gente. Da mão deles, cada presente a rainha entregava na mão, falava uma coisinha qualquer, e depois passava no Philip, apertava a mão, falava uma besteirinha qualquer. E ele sempre puxava papo com ela. Você que é brasileira? Eu já fui no Brasil, eu gosto muito do Brasil, isso e aquilo, isso e aquilo. A rainha olhava assim, porque tinha uma fila enorme para vir, ela era o D, imagina, tinha todas as outras letras do alfabeto ali para vir. E o interessante era que era uma espécie de solenidade, porque havia um empregado que cantava o nome da pessoa, então eles ficavam numa espécie de fileira, não vou dizer fila indiana, mas assim, já arrumadinhos, para facilitar na hora do nome ser cantado, ser anunciado. E aí a pessoa se aproximava, com uma mão a pessoa recebe o presente, com a outra mão a pessoa aperta a mão da rainha, fazendo uma reverência, troca aquelas palavras do tipo, menos de 1 minuto, e já sai para o próximo. Eles eram treinados, ensaiados para fazer isso. Eu anotei isso. Então, ela recebia aula de como receber presente, aula de como tratar o staff entre eles e como tratar os royals caso eles encontrassem os royals em algum corredor. Era aula para dançar quadrilha em Balmoral. Nas festas, tem uma festa de funcionários, tem até vários vídeos, vamos ver se a gente acha um vídeo aqui. Betinha realmente se acabava dançando aquelas quadrilhas. Então, era aula de como dançar essa quadrilha, e tinha aula de lidar, né? Assim, fazer esse greeting. Então, os funcionários recebem aula para tudo, mas Meghan não. A pessoa casou com o filho do futuro rei, ninguém explicou nada para ela. Te vira, malandra. Entrou aqui, agora procura no Google.
uma lavadora de prato da ala dos pratos dos empregados, brasileira, que não falava inglês, foi para lá para aprender a falar inglês, recebeu aula de protocolo e etiqueta. Mas Meghan, que era esposa do príncipe, que fala inglês muito bem, que ia fazer parte daqueles que iria ser servida, não recebeu aula de etiqueta e protocolo. Vira, malandra. É ruim, hein? Então, vou te falar, foi o que a gente falou no vídeo da Blake lá, do processo da Blake, né? É incrível a pessoa contar uma mentira que é facilmente desmentida. Mas a pessoa fala para ter a primeira narrativa. E já que a gente já entrou, então, de sola na Rainha da Treta... Qual delas? Essa daí mesmo, a da geleia. Vamos falar mais uma coisa que a Daniele falou que eu achei muito interessante. Os empregados do palácio, eles sentem prazer, uma honra trabalhar no palácio, seja qual for, seja Buckingham, Kensington, qualquer, tá? Trabalhar para qualquer um deles. E quando saíram as notícias das acusações daqueles dois, os empregados se sentiram pessoalmente ofendidos, porque disseram que era uma mentira. Gente, isso foi dito pela Daniele, brasileira, que mora lá e que trabalhou lá durante 6 anos. Não sou eu que estou inventando, não. Se você não acredita, ó, o link está aqui embaixo. Vai assistir aí. É quase 2 horas de achismo lá com o Maurício, tá? É como a gente sempre fala assim, cara, que vergonha, que coragem que essa mulher tem de, né, Vânia? De falar umas coisas assim, sem medir o impacto disso, achando que ninguém vai saber, ninguém vai se importar. É assim, cara, eu fico... Eu nem até acho. hoje eu fico de boca aberta. Eu nem acho que eles são santos sempre. Não, porque tem dia que a pessoa está com dor de cabeça, não sei o quê, e ela pode até ser um pouco mais ríspida, ou sei lá. Mas dizer as coisas que eles falaram, mesmo que depois ele tenha dito, não fui eu que disse que eles são poderistas, foram vocês, jornalistas, que disseram, né? Mesmo isso. E tem mais uma coisa interessante nessa dança de quadrilha. A Daniele disse que uma vez dançou com a rainha. Porque entrou todo mundo na fila, né? E aí, na roda, né? E aí casou. Porque tem essa daí especificamente do vídeo que acabou de passar era de uma das festas, então eram só os convidados. Mas eles fazem eventos para os empregados, gente. Então. Não é chibata só, não é chibata. Eu acho que está no The Crown. Esse baile dos funcionários, se não me engano. E aí, o que eles ganhavam? Eles ganhavam um pudim, que é o nome de uma sobremesa lá, alguma coisa pudim, não sei se era pudim de ameixa, é um prato lá típico. É uma comida. É uma comida. Uma comida de Natal, É um pudim, um bolo, alguma coisa lá. E uma lembrança que geralmente tinha lá o símbolo lá da Elizabeth Regina, né? Uhum. Então, ela até fala uns 2 ou 3 itens, tem um item lá que é para botar a garrafa de vinho. Decanter. Ela fala um decanter, depois é um snuff box, que é feito uma caixa de joia, assim. Exato. Que são, assim, presentes da aristocracia, não são presentes úteis. São presentes, assim, para dar um pouco da nossa vida para os funcionários.
Porque você vê que esse decanter é de prata. É. Aí o Maurício até sacaneia. Em breve no eBay. Em breve no eBay. Aí ela até ri e fala, vou deixar valorizar um pouco mais. Sim, são coisas que provavelmente a gente não vai usar. Talvez a caixinha de joia dê para usar, né? Mesmo que seja para botar biju, mas serve, né? Alguma coisa. De repente, a decanter não, ela não deve beber, mas ela fala que ela guarda tudo. Tá tudo guardadinho. E ela conta umas coisas interessantíssimas. Um sujeito que era guardador de móveis, que estava roubando os móveis todos e vendendo e tal. Eram coisas que, se fosse eu e Vânia, a gente ia perguntar milhões de coisas para ela. Mas ele, como ele não é inteirado da família real, e ele tem essa necessidade de fazer piada, ele interrompe a narrativa dela várias vezes. E tem umas piadas que ela fica... Ele mesmo admite que o que ele conhece é do The Crown, que ele até fala, vamos ver o The Crown, não sei o quê, e a Daniele também admite que só viu a primeira temporada. E uma pergunta que ele fez, se aquilo que aparece no The Crown é a verdade, é muito próximo da verdade. E ela falou que pelo menos a primeira temporada que ela assistiu era, assim, bem pertinho da verdade, do que ela ouviu dizer, óbvio, porque naquela época ela não estava lá no palácio, mas que principalmente a coisa do cenário, ela falou, olha, a pessoa que fez o cenário para aparecer os castelos, a pessoa deve ter ido lá e fotografado tudo, porque ela falou que era a cópia. Mas tem livros de arte e tudo, né? Então, ela falou muito isso, que o príncipe Filipe era muito charmoso, muito agradável, né? Sim. Todo mundo gostava dele. Imagina, macaco velho, né? Sabe que o Neil Chan falou que o único Natal que Meghan foi, botaram Meghan do lado dele. E ela, achando que, né, que tava o velho, era o lado surdo do velho. Ele ficou o tempo todo batendo na cabeça. E ela tá parecendo a história do sogro da Cici. A família devia estar chorando de rir, vendo ela fazendo todo esforço para encantar o velho surdo daquele ouvido. Então, teve uma outra coisa também que ela falou da parte da reverência, né? Que Moira falou que eles aprendiam, que ela disse assim, que quando estava, então, em Buckingham ou Balmoral, não importa, que quando você encontra aquele nobre, né? Aquele da realeza, a primeira vez no dia, você tem que fazer a reverência. Então, digamos, você está passando no corredor, a rainha passa com os cachorros dela. Essa primeira vez você tem que fazer reverência. Se ela passar de novo, voltando, você já não precisa fazer mais. É só no primeiro encontro do dia. Eu achei isso interessante. Eu já tinha ouvido falar isso porque Kate é uma pessoa que é muito certinha na reverência para todo mundo, né? E em alguns eventos ela faz, em alguns eventos ela não faz. No caso, para a Beth e para Charles, né? E agora para Camila. E para o Philip, né? E ela às vezes fazia, às vezes não fazia. E alguém perguntou em algum lugar, se ela disse no Twitter, e alguém explicou, ela já deve ter estado com eles hoje, nesse dia. Por isso que, mesmo encontrando num evento público, ela não precisa fazer mais. Uhum. E aí teve até esse último evento aí com o Sheik e a Sheika, que na hora que eles chegam de carro, né, para aquele evento que o Charles está lá esperando, e aí o Charles aperta a mão da Sheika, do marido, nananã, e aí ele já se encaminha para eles irem, sei lá, fazer a revista da guarda, não sei, mas na hora que a Kate faz a reverência, ele já estava virando de costa. E aí eu lembro que até alguém deixou um comentário, poxa, que falta de educação, você viu que ele virou as costas com ela? Gente, não foi nada de briga nem nada, porque assim, independente do monarca ver a sua reverência, você tem que fazer. Sim.
E ele ela é estava de muito costa, não certinha com ele. precisa, porque tem um monte de gente ali olhando, os outros empregados, a imprensa, o filho do homem, que é marido dela, que está ali do lado. Então, ela fez o papel dela. É isso aí. Aí ela diz assim que aí ele pergunta essas notícias que saem nos tabloides, ela fala tudo mentira. A não ser assim, eu não me lembro da vez. Teve uma vez, eu não me lembro qual, que saiu uma notícia, foi publicada que todo mundo pensou, ih, foi fulano. Porque só fulano poderia saber aquilo. Aí ela mudou de assunto. Porque aí entrar naquela coisa da confidencialidade, mas foi um bafafá que ocorreu lá dentro do castelo, do palácio, que eles logo descobriram quem tinha vazado a notícia, porque parece que só esse fulano que estava ali. E ela falou uma coisa, ele perguntou, rola fofoca? Ela falou, é o que mais rola. Ah, imagina. Só que, por causa da confidencialidade, a fofoca é interna, é intranet, tá, gente? É intranet. Então, um fala para o outro, que fica sabendo, principalmente ela que trabalhava na cozinha, que fazia coisa pros empregados. Então, o que vinha da cozinha superior, porque lidava com, né, o pessoal importante, fica aquele disse-me-disse, aquele correio, né, telefone sem fio. Uhum. Agora, o negócio é que você não pode levar para fora. Você não pode vender. Outra coisa também que ela falou, daquele cara que ela até chamou de guarda-costa de Diana, que na verdade era o guarda-costa mordomo, quando ele escreveu aquele livro, que todo mundo no castelo odiou esse cara, que ele é a pessoa mais odiada dentro dos palácios. Por quê? Porque ele quebrou a confidencialidade. Foi aquele Paul Barrow, não foi? Aquele que era o mordomo dela, que também foi acusado de roubo, porque encontraram um monte de peças pequenas e pessoais dela com ele, aí ele disse que ela tinha dado, com aquele disse-me-disse, né? Mas quando ele lançou o livro, que os empregados... Eu acho interessante isso, gente, assim, pode parecer babaquice, vamos usar esse termo, porque se trata da monarquia, da realeza, e é uma coisa muito distante da gente, né, culturalmente. Mas coloca isso em termos de uma empresa, tanto que a gente sempre fala que é a firma, eles são uma empresa, né? Uhum. E é interessante quando o funcionário, ele veste a camisa, né? Ele tem lealdade aos seus patrões. Quer dizer que todo chefe logo acima daquele funcionário é legal? Não. Porque a família real pode ser muito legal, muito simpática, muito educada, mas de repente exatamente aquele gerentezinho que lida com quem lava a louça é um grandíssimo filho da mãe, que se acha o mais importante, pega no teu pé. Acontece, gente. Vai me dizer que numa empresa qualquer não tem esse tipo de chefe. É muito Downton Abbey isso. É muita coisa, maravilhoso, gente. É maravilhoso isso. Dá para escrever não sei quantos capítulos desse negócio, né? Então, tem uma passagem também que ela contou, que ela disse que na época que ela trabalhava lá, a rainha tinha 11 cachorros. 11! 11 daqueles baixinhos. E aí, eles têm livre acesso, tá? Livre acesso. Onde a rainha vai, o povo dos cachorros vão atrás. E às vezes com prioridade, porque quando o mordomo lá, o guardinha abre a porta, quem entra primeiro é o cachorro, né? E ela disse que quando lá uma cadelinha lá deu cria, a rainha deu um dos filhotes para a governanta, que também ficava andando lá pela área lá do palácio. E aí a Daniela disse que uma vez ela estava com aquele carrinho, tipo carrinho de hotel, levando a comida lá dos funcionários para uma determinada ala,
e que ela passou em frente à porta do escritório da governanta, que estava aberta, e ela não reparou se o cachorrinho estava ali ou não. E ela continuou pelo corredor. Quando ela chegou lá na frente, um cachorro veio fuçar o carrinho, querendo roubar batata frita, sentiu ali o cheiro da comida, né? E ela, com a mão ocupada, já pegando as embalagens lá, ela empurrou o cachorro com o pé, não chutou. Ela, tipo, sai, né? Porque o cachorro ia avançar nos pratos de comida. Quem é que vinha? A rainha. Ela disse, eu só ouvi a voz da rainha, eu gelei. Porque aquele cachorro era o da rainha, não era o da governanta. E aí ela, pronto, agora que eu perco o emprego, né? E a rainha, não se preocupa, ele que está fuçando no lugar errado. Porque ela foi super compreensiva e não brigou com a mulher por ter dado um safanão no cachorro dela, né? Já imaginou, gente? Já imaginou? Não, muito bom, muito a Lena bom. saiu e voltou, eu só imaginei. E ela contou, ele perguntou de Harry e Meghan, ela meio que deu uma desconversada, né? Ela falou, eles falaram muita mentira, mas né? Não botou a mão em cumbuca. Não. E ele perguntou sobre dignitários que ela possa ter atendido, porque além dela ser lá a lavadora, que depois ela recebeu uma promoção dentro mesmo daquele setor lá da cozinha, ela disse que teve um rei, algum rei africano, que ela falou o nome umas 2 ou 3 vezes, mas eu não vou lembrar, que ela fez parte da comitiva que tomou conta da comitiva desse rei. Veja Quer dizer, então, são empregados selecionados para atender aquela comitiva. E tem funcionário selecionado e treinado para ensinar as coisas para o funcionário que veio com o cara. Então, tem uma criada de quarto que vai atender aquilo ali. E que ela chamou de dresser. Funcionário que ensina para o secretário daquela pessoa como agir. E quando não tem alguém assim, a própria criada que fica responsável ali é que dá as dicas e ensina a fazer mesuras. É tudo meticulosamente ensinado. Assim como toda pessoa que entra em contato com a família é meticulosamente investigada. Ela falou que 10 entrevistas que ela fez, não foi? Foi 5 meses ela fez 9 entrevistas e foram 5 meses de experiência, que ela chama de probation. 5 meses. Aqui no Brasil a gente dá o quê? 3 meses, né? Lá são 5. Mas Meghan entrou de cancela aberta. E aí uma coisa. Ninguém sabia quem ela era, ninguém sabia, ela não sabia nada. Tchá. E uma outra coisa interessante, que aí eu quero que a Moira coloque aquele filmezinho que eu pedi para ela separar, porque a Daniele falou que uma das serviçais da rainha, ou do rei, no caso, que é chamado de dresser, ela é responsável de avisar, que vai avisando, qual é a cor que a rainha vai usar em determinado banquete. Por quê? Porque ninguém pode usar a mesma cor da rainha. Aí o Vini me coloca esse vídeo que eu achei o máximo de um Natal da Diana, que ela foi com uma cor quase da mesma da sogra. Ou seja... Pode ter sido assim, implicância, né? Já tô querendo ver o circo pegar fogo. Não sei, mas eu digo assim, até isso a Diana é meio quebradora aí de regras já naquela época, tá? Porque o rosa dela tá bem parecido com o rosa da Betinha. Mas, num desses grandes jantares, que vem reis, que vem presidente, não sei o quê, aí eu fiquei pensando o seguinte, que ela até falou, os dois grandes importantes que a Daniele ajudou a servir lá naquela equipe, que foi esse rei africano
e a comitiva do Obama. Inclusive, ela disse que o Obama é um carisma em pessoa que só de você olhar para a cara dele você já quer sorrir. Que eu até acredito. Ele realmente passa isso na tela. Eu acredito. Mas ela diz... Aí eu fiquei pensando assim, a Michelle Obama teria, vamos dizer, teria um jantar, mas ela deve ter levado no mínimo 3 vestidos. Michelle Obama levou o dresser dela. Não Porque, deixou ninguém porque assim, vamos dizer, ela levou um branco, um preto e um vermelho, tá? Vamos dizer. Claro que a rainha pode usar zilhões de cores, mas digamos que naquela noite a dresser da rainha manda avisar para a governanta, a criada lá que está cuidando da Michelle, ó, a rainha vai de vermelho. Já pensou se a Michelle só levou o vermelho? Não pode usar a mesma cor. Eu acho que isso é combinado até antes, né? Pode ser antes. também. Mas eu pensei, então, pelo menos nessa possibilidade, levar no mínimo 2, porque se por azar uma das cores é a cor que a rainha vai usar, você tem a opção da outra cor, né? Mas isso é muito interessante. E outra coisa, que isso eu também não sabia. Eu sabia que eles têm todo o cuidado com a alimentação do monarca, não só no sentido de que a rainha, a Betinha, ela criou todas aquelas regras de não pode comer camarão, não pode comer frutos do mar, não pode isso, não pode aquilo, para não passar mal, mas até com medo também, e isso já vem de sei lá que século, desde o William o Conquistador, de ter medo de envenenamento, né? Uhum. Então, toda louça, prataria, ouraria que a rainha usa, ou que agora o rei, é guardado num quarto separado e é lavado por uma pessoa separada que lava só a louça da rainha. O prato, o talher, os copos, ela disse que fica tudo que o monarca usa, que é desde a época da Rainha Vitória, é guardado num armário, num quarto diferente, que ela diz que é a coisa mais linda em termos de estante. Então, tem todos os modelos ali, né? Então, hoje a gente vai usar a taça do século XV. Tem a taça da rainha separada daquele conjunto. Eu achei isso interessante. E que normalmente a rainha usa prataria, de prata mesmo. A gente já viu jantares em que tudo é de ouro, mas é que o normal, ela não come no coisa de ouro não, tá, gente? É prata. Sim, fale, Moira. Já te interrompi muito. Não, é assim, e que os royals, eles usam realmente aquelas louças e talheres e cristais, eles usam aquilo no dia a dia. Não tem aquele copo de geleia para usar, né? Assim, aquele copo da Etna, não tem isso. É tudo sempre... Existem os conjuntos de banquete. Sim, Mas e os do dia a dia, né? E os do dia a dia, mas o dia a dia deles é banquete para nós. E que essas coisas não têm reposição, eles são restaurados. Que ela, por exemplo, um dia quebrou uma jarra e que ela quase morreu e a jarra foi restaurada. Imagina. Gente, deixa eu ver o que mais que ela falou. Eu acho que basicamente foi isso, né? Ou teve mais alguma coisa? Eu acho assim, o que eu acho muito curioso é a engrenagem por trás daquela pessoa que a gente vê. Porque a gente fala Charlinho, Betinho, como se fossem muito íntimos, e mesmo que a gente diga sempre, eles não são gente como a gente, Kate e William não são gente como a gente, é diferente de quando você fica sabendo como eles realmente são. Eles são... É uma estrutura por trás deles. É feito um iceberg, né? O que aparece ali em cima
Isso, eu acho interessantíssimo isso. É muito Que interessante. realmente eles levam uma vida assim do que poderia ser chamado de um monarca hoje em dia, que é ter um monte de pessoa para te servir. Um E monte aí, de pessoa. e aí vamos aproveitar o gancho, porque lá no meio do nosso episódio aqui, a Moira já fez o comparativo do vitimismo da Meghan, né? Vamos pegar agora essa bolada aí. Harry foi acostumado com isso, gente. Ele largou isso tudo para ir morar na América. Da boca para fora, ele disse: vou ser independente, vou ganhar meu próprio dinheiro. Mas ele estava acostumado com essa boa vida, então ele foi para a América, mesmo que ele tenha empregados, né? Tivesse empregada, tivesse babá, tivesse faxineira, tivesse jardineiro, tivesse um motorista, mas ele não tem 10 de cada, como tem no palácio. Que se você espirrar, vem alguém do lado com lencinho só para você assoar. Se você for tomar banho, você larga toda a sua roupa no chão, entra na banheira, entra no chuveiro. Quando você sair do box, aquela roupa já foi recolhida e levada para a lavanderia. Não é você que vai sair catando. A sua roupa, que quando você sair do banho, já está toda escolhida, abertinha, em cima da cama. De acordo com o evento da sua agenda. Você não precisa ficar lá, o que eu vou vestir hoje, não, porque tem uma equipe que já separou a sua roupa. Já sabe o evento que você vai, o tipo de sapato, o tipo de saia, de calça, disso, daquilo. Vocês estão entendendo? Por que ele fica onhé, quero segurança, quero dinheiro, quero... É isso que ele quer, gente. Ele quer isso tudo de volta, ele quer essa estrutura de volta. Nos termos dele, eu quero tudo isso sem fazer nada, sem trabalhar, sem fazer salamaleque para rei, rainha, futuro rei, cunhada, sobrinho que está na escala Richter a mais do que eu. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero ficar deitado no chaise long com alguém com o cabinho do coisa da uva botando na minha boca. Sim. Não julgo, porque eu também queria a mesma coisa. Olha só, a entrevista é muito legal, tá? Eu achei esclarecedora. O mais legal é isso, é a gente ter noção do tamanho da estrutura por trás. Sim. Deles. É um pouco assim, não vou dizer humilhante, mas um pouco assim, realista para nós. Intimidante. Eu achei intimidante. Sim. Muito obrigada, Monique, por ter mandado esse vídeo para a gente gostou muito. Muito legal. Se você me diz o que você acha, você já sabia dessas coisas, se você vai ver a entrevista, e se você for lá ver, você volta aqui para comentar o que a gente achou. Viu? Então, é só sugerir coisas para a gente que a gente dá um jeitinho de encaixar. Fazendo parte da nossa pauta, né? Também tem que haver com o nosso canal, né? Tem que ter aqui o nosso perfil, né? A gente dá um jeitinho aqui. Adoramos, eu adorei ver, eu me diverti um monte, fiz um monte de anotação e aprendi um monte de coisa. Pode ter certeza que em algum futuro livro da Dona Moira que ela escrever aí em cima desse pessoal muito importante, a gente vai usar uma dessas informações aí. Pode ter certeza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.